Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, eu tenho a Camponeusa e a Luísa, e hoje nós comentaremos o quarto episódio da sexta temporada de Corrida das Blogueiras, reality show do Diva Depressão que foi exibido nesta terça-feira, 3 de dezembro. Nele vimos quem foi o terceiro eliminado, tivemos uma prova clássica com gente brilhando e gente não brilhando tanto assim, um flop quádruplo pela segunda vez e polêmicas que não esperávamos, tanto no auge como fora deles. Mas vamos começar falando da eliminação, porque o episódio hoje vai estar daquele jeitinho. Luísa, não deu pra Flop Killer e Vini foi de arrasta pra cima. E aí, gostou, não gostou? Era um resultado que você esperava? Olha, a Flop Killer foi Flop Killed, gente. É a realidade. Eu tô satisfeita. Eu não vou nem dizer que amei, achei tudo, porque eu já esperava. Então, não foi uma grande surpresa para mim. Mas, definitivamente, estou satisfeita, estou contente, estou, diria, até feliz. Como eu fiz no Space das Blogueiras, eu abri o Space cantando Good News, she's dead. Gosta, é boa referência musical aqui no podcast também, tá vendo, gente? Até é um podcast culto que abrange vários nichos, não é mesmo? Vão assistir o Wicked. Neuza, e você, o que achou? Você não esteve aqui semana passada, o que achou ele sem Bate Paloma contra Vini e a saída do Vini? Primeiro que eu achei um crime, Luiz, associar a Vini Freire com a Elphaba. Eu não vou estar aceitando isso aqui, não na minha frente. Lave sua boca para falar de Elphaba. Não, mas brincadeira. Eu também fiquei satisfeito. Eu vou dizer que eu terminei o episódio. Terminei o episódio. A saída de Vini, gostei mais dela saindo do que eu esperava que fosse gostar. Acho que ela entregou o que ela tinha que entregar na temporada, entregou entretenimento, que a gente sabia que ela ia fazer. Então, terminei num tom um pouquinho mais feliz do que sabendo que ela estava no elenco. Acho que eu aprendi a gostar, aprendi a conviver com a presença de Vini. Que triste que ela não vai estar mais entre nós. Como se ela tivesse falecido, tadinha, não, tá viva e bem alimentada, fiquei sabendo, a gente ficou sabendo aí. Mas acho que foi justo. A Flop Killer foi killed, foi Flop Suicide. E bola pra frente. Todo o sucesso do mundo para Vini Freire. Ah, eu gostei do resultado, gente. Eu gostei, amei o resultado, porque, primeiro, Paloma é uma das minhas favoritas, né? Então, assim, a minha favorita não saindo, não me importa quem tá ficando, né? Quem tá acontecendo com o resto. O Vini já deu o que tinha que dar, ele não tava entregando tudo. Algumas pessoas reclamaram que ele foi pro flop quando foi bem, mas foi bem mesmo, gente. É muita gente que foi mal e quem fez o mínimo tava bom, né? Então, fica aquela questão. Gostei do resultado, Paloma ficou, Vini saiu, tem repescagem, né? Porque tem muita cara de repescagem, todo mundo quer saber aquele papelzinho, tá o nome repescagem gritando na nossa tela. E é isso, vida que segue, jogo que segue e prova que chega, né? Porque o Top 9 se enfrentou na tradicional prova de make artística esse ano com um tema clássicos do terror. E a twist era que a Hillary, vencedora da prova passada, poderia escolher o seu clássico primeiro e depois escolher outro participante, que esse participante escolheria de outro, que escolheria de outro, e assim todo mundo teria seu filme escolhido por outra pessoa, mas as opções iam diminuindo a cada rodada que passava. Se era estratégia ajudar amigo, se era estratégia prejudicar rival, foi de cada um interpretou de um jeito diferente, como a gente já viu até no lounge durante o próprio programa. Mas e aí, Neuza, o que você achou dessa dinâmica? Porque é uma dinâmica bem drag race também, às vezes, né? Porque é muito disso, de você tentar sabotar algum ou tentar ajudar algum, mas a gente viu que gente como a Jade não gostou muito. Ah, eu amo esse tipo de dinâmica pra poder escolher a prova. Eu acho que deixa mais interessante pra gente que tá assistindo e dá uma receitinha de desastre ali, né? Pra poder dar uma intriga, dar um tempero a mais pro episódio pra poder evitar a sabonetagem. E você, Luiz, o que achou dessa dinâmica? Porque é uma dinâmica que pode ser muito útil, como ser prejudicial, e a gente viu que alguns se prejudicaram mesmo tendo vantagem. Boa dinâmica, porque meio que, mais uma vez, incentiva, né? Estimula eles a se comprometerem de certa forma. Então, você chega ali, você recebeu um personagem, você nem tem muito tempo para ficar chateado, né? Pelo menos não se você for a Hillary ou a Jade, porque foram coisas diferentes, nem a Ju, no caso. Mas ao mesmo tempo que você não tem tempo para ficar chateado, você tem ali um monte de coisa para você ver e pensar, cara, o que, que eu vou fazer? Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou ajudar um amigo ou eu vou atrapalhar um adversário?
É algo que mexe com eles e mexe com a gente também, porque a gente também tem as nossas torcidas, né? Então fica, eu queria que fulano tivesse pegado tal coisa. Ou então, se eu tivesse lá, eu tinha dado tal coisa para ciclano. Então, eu adorei essa dinâmica. Eu acho que é uma dinâmica que funciona muito bem para as provas assim, né? Você não poder necessariamente escolher o que você vai fazer. É, porque se fosse muito tema livre, talvez algumas pessoas que ficaram num desempenho meio morno podiam ter até vencido a prova, né? Porque depende muito do que você quer fazer. E foi com muito. Você falou isso, né? Porque às vezes assim, a gente vê como pessoas que a Dakota, que pegou alguma coisa mais básica, que era um vampiro, a Dakota teria brilhado com outros temas ali tranquilamente, né? Quem sabe do que ela é capaz de fazer. Talvez a Natália não tivesse brilhado tanto, se tivesse pego uma coisa um pouco mais difícil. Então é questão de estratégia, de aliados, de quem não é rival. Mas é uma prova que eu acho muito interessante, porque meio que a artística sempre rende memes e sempre rende muita coisa boa, né? Também coisas que ficam marcadas para as outras temporadas. E essa twist, como eu falei, é presente em outros reality shows, até no próprio Corrida já teve, se não me engano. Na parte assim das escolhas, eu achei interessante a Hillary ir para um tema fácil para ela, que ela jogou fácil por ela não ter muita afinidade com a make artística, mas a gente viu que não ajudou muito. Eu achei interessante ela também querer ajudar uma aliada, né? Porque a gente, nesse corrida até agora a gente tá vendo as pessoas mais prejudicarem, mas no sentido de prejudicar porque o programa tá dando meios de prejudicar, né? Tipo, pessoas para perder tempo, pessoas para não fazer isso. Então, né, dividir de grupos. E esse teve a oportunidade de ela mesma decidir o que fazer com a vantagem. E deu uma vantagem boa, que foi para Natália, como a gente pôde ver. E nessa parte já de Sara, eu comprei a justificativa da Sara, porque pareceu, né, assim, tipo, quando a pessoa quer atrapalhar, geralmente a pessoa tende a dizer isso no confessionário e tudo, e a Sara não disse, então eu fiquei lá do Saravica, né, gente? 2024 não cansa de surpreender, até no final do ano, né? Mas eu fiquei lá dela porque eu entendi isso, porque quem quis prejudicar ou quem quis que a pessoa não brilhasse muito, falou, né, no confessionário, disse assim, eu dei essa pessoa coisa aqui é mais simples. Quando a Natália escolheu a Dakota, não foi, se eu não me engano? Ela falou que a Dakota tem muita capacidade e queria dar uma coisa que limitasse mais ela. Isso é uma estratégia, gente. E é uma estratégia de jogo. Então, ela usou as armas que tinha e foi inteligente, né? Porque a Dakota não foi um alto desempenho, por exemplo, né? A Dakota ficou safe, ficou apta para ser votada, podia ter ido ao flop, etc. Então, eu achei isso bem interessante. Aí de resultado, que aqui nesse resultado a gente vai poder falar das maquiagens como um todo, para quem achou o destaque positivo ou negativo, a gente teve que a Natália conquistou uma vitória, né, bicampeã, né, no tema, que Uhum. ganhou também nessa temporada original, e a Hillary e a Jade foram eleitas piores indo pro flop. Luiz, o que você achou dessa parte dos resultados dos jurados, dos apresentadores, e que você achou das maquiagens de forma geral? Teve alguma que você achou que ia ser melhor avaliada? Diga aí, agora é hora de falar o que você achou de maquiagem, porque você se maquia, né? Faz maquiagem aí, então tem um local melhor de fala que eu, por exemplo. Então, o que eu achei de tudo, de todo o resultado, primeiramente, foi que a Natália mereceu vencer, porque de todos ali, por mais que a gente viu outras maquiagens incríveis, mas a da Natália estava, para mim, a melhor acabada, sabe? Ela fez de uma forma que a gente entrega, a gente entende que é uma bruxa, mas ao mesmo tempo não é aquela bruxa clichê, sabe? Não teve uma Aham. élfaba dessa vez. Eu vi gente falando que se tivesse pego o tema bruxa, não do corrida, pessoas comentando o reality mesmo. Falando que se tivesse pego o tema bruxa, ia fazer a Glinda. Aí eu ia ficar, então você ia pro flop, filho, porque os jurados iam ver aquilo e falar: nossa, princesa, tá fora. Um beijo. Então, eu achei que foi merecido da Natália ter ganhado. Também achei justo a Hillary e a Jade irem para o flop, porque a Hillary ela ainda tem a desculpa de ela não costuma fazer maquiagem artística. Foi uma das primeiras vezes dela. Mesmo assim, a gente já tira essa desculpa dela, porque se ela foi convidada, ela podia ter treinado, né? Sabendo que ela ia para o programa e esperando ir longe, né? Porque ninguém entra em competição para perder, ela podia ter treinado em casa. Agora, a Jade, para mim, foi uma certa decepção, porque eu acho que ela já pegou essa frustração, né, de não conseguir o personagem que ela queria, pegar logo o que ela menos queria, e ela não conseguiu controlar isso a ponto de, ok, peguei o limão mofado e tentado fazer alguma coisa com ele, mas ela simplesmente jogou no lixo. Eu acho que a Jade poderia ter feito uma coisa legal com o lobisomem, ainda mais porque ela estava
cheia de adereços com pelos e tudo mais. Então, podia ter saído algo muito bom dali. Infelizmente, não foi o caso. E ela foi pro flop merecidamente. Sobre os outros candidatos, né, que a gente não citou ali nem como ponto positivo nem negativo, eu teria colocado a Dakota como destaque positivo e a Ju também. Porque a Dakota entregou um ícone que foi o vampiro bissexual dela. Inclusive, eu adorei a piada que ela fez no Twitter falando: Oi, bissexuais, me tragam uma maleta de maquiagem e 3 horas eu faço alguma coisa para vocês comerem. Adorei. E a Ju era alguém que o pessoal não estava esperando nada, porque a menina ela tem essa vibe mais, eu não diria clean girl, mas uma blogueira mais clássica, digamos assim. E ela entregou uma ótima maquiagem. Então, eu acho que eu teria colocado ela como um destaque positivo também. Agora, nos destaques negativos, eu talvez teria colocado o El, né? Que eu acho que a ideia dele foi muito boa, só que a execução não ficou lá uma Brastemp, enquanto o Sadraque eu também colocaria, talvez, no destaque negativo, porque eu não vi boneco ali, só os olhos mesmo que eu vi, mas eu não vi muito mais de boneco ali. Eu concordei com a vitória da Nath, né? Acho que ela entregou algo muito bom. Assim, inclusive, se um dia fizerem uma temporada de Glow Up Brasil, Nath, se inscreva, porque você tá fazendo coisas melhores do que algumas pessoas das últimas temporadas. A Glow Up, gente, tem na Sim. Netflix, eu assisti, é muito bom. Tem 5 temporadas, se eu não me engano, na Netflix. E é bem legal, porque ficou muito bem feito. Concordo, Luísa, quando você falou isso também de... Foi para um caminho da bruxa, mas é uma bruxa mais de terror, não é uma bruxa mais da moda de hoje em dia, né? Que é uma bruxa não é tão feia, sabe? Tipo, se fizesse a Glinda, eu esperaria a Paloma também fazendo a Glinda, que ela não sabe fazer maquiagem feia, né? Mas aí a Glinda teria que ser uma Glinda sanguinária, né? Teria que ter um terror. Gente, você olha pra Glinda, você não tem nem medo da Elfaba direito, vai ter medo da Glinda. Tem que saber mesclar e saber tudo. Então a Natália foi inteligente e soube usar as armas que tinha, soube usar o poder que tinha, uma coisa que ela dominava. Ela pegou algo que ela queria. A Hillary foi muito generosa com ela e ela brilhou. É o que esperava dela, ela conseguiu entregar com o que tinha, né? Assim, ela recebeu a melhor fruta do sacolão e entregou o melhor suco, né? Fazendo É. alusão aos limões aí da Luísa, que os limão podres que iam receber e não conseguiram fazer um lemonade, nem que seja piratinha, né? É. E dos outros resultados, eu achei que a Hillary pro flop direto, concordo, porque era a maquiagem mais fraca, na minha opinião. Agora, a questão da Jade, eu não gostei muito da maquiagem, por eu teria colocado outra pessoa, sem ser ela, sabia? Eu conseguia visualizar mais o El indo ao flop de forma direta do que a Jade. Se fosse pra trocar umas pessoas, se fosse pra indicar três, a Jade iria como terceira pessoa, né? Mas eu conseguiria visualizar mais o El indo, porque, como falaram, o rosto ficou muito simples. Se fizeram tantas, assim, ele entregou um personagem que tinham feito muitas modificações nele, né? Então, assim, mas pensou na cabeça, pensou um pouco, mas os olhos ficaram tão limpos, né? A parte do rosto ficou limpa demais, né? Faltou uma cicatrizinha aqui, um sanguinho ali, para dar uma, né, ensanguentada, uma misturada. E o Sadraque, a questão dele, que a Luísa também falou, é porque, assim, eu entendo que gerou divisão de opiniões entre a bancada, né? Tanto a Nathalie Neri que falou a questão de pegar a referência primeiro, mas eu acho que, assim, se tratando de uma competição, se você vai apresentar isso para jurados, porque estão 5 jurados na bancada, e tem 2 apresentadores que também são jurados. Então tem 7 pessoas para te avaliar. Você tem que entregar uma coisa que seja de fácil compreensão para aquelas 7 pessoas, não para você. Você tem que pensar assim: eu vou fazer um boneco. Como é que eu vou entregar um boneco que aquelas 7 pessoas que vão avaliar, pelo menos a grande maioria delas, entendam que é um boneco, pega uma referência melhor? Porque a parte da boca para mim tava ótima. Tava realmente assustadora aquela boca. Uhum. Se tivesse mesclado, eu teria pensado, falando aquela dica, eu não sei maquiar nada, nem batata, nem abóbora, eu sei maquiar. Eu teria pego os olhos, feito quase aqueles olhos de anime, porque alguns dependem do anime que você pega a referência, você vai ficar tenebrosa de medo, né? Porque você faz aquele olhar mais de inocência e faz aquela cara tenebrosa, você consegue puxar para um boneco sem ser o Chuck, né? Que tava óbvio que eles não queriam o Chuck, até porque o Edu tava fantasiado. Então acho que essa parte do Uhum. Sadraque eu teria melhorado nisso. A questão da Paloma, da maquiagem, a gente vai falar daqui a pouco, né? Falar de resultado, né? Eu vou puxar esse gancho para falar dela também. Mas essas são minhas opiniões. E você, Neuza, o que achou aí das maquiagens e desses resultados? Acho que no geral o resultado foi justo pra todo mundo. Acho que a Natália realmente merecia ganhar, a maquiagem dela tava impecável. Acho que foi criativa, os detalhes estavam no ponto, o acabamento estava
perfeito. Gostei também que ela fugiu do óbvio da bruxa, né? Que é o nariz grande, ou então a bruxa verde. Então, acho que ela soube construir muito bem. Foi uma vitória muito merecida. No máximo, eu mudaria alguma coisa, eu colocaria uma pupila no terceiro olho. Mas eu não acho que isso tira nada do resultado final dela. Realmente foi. Ela arrasou muito. Se eu pudesse dar a vitória pra outra pessoa, eu daria pra Dakota. Com certeza, acho que ela deu muito nome. Sem tirar o mérito da Natália, óbvio, que mereceu muito ganhar. Mas achei a Dakota muito criativa com os recursos que ela usou, sabe? Ela sacrificar a própria peruca pra poder fazer a barba e bigode, sendo que ela podia ter desenhado e não teria dado aquele efeito que deu. Então acho que justamente por isso que dá um mérito pra ela. Mas a Hillary ter ido direto pro flop também concordo. Tirando a pele da maquiagem, que eu gostei bastante, inclusive, acho que o jeito que ela construiu a pele, só a pele, tava me lembrando muito a Reagan do Exorcista, que foi a referência, né, de pessoa possuída. Meu Deus do céu. De pessoa possuída. Mas, fora a pele, tipo, nada tava conversando com a ideia do briefing. O branco embaixo do olho me tirou muito de pessoa possuída. E tava triste de assistir ela tentando justificar a maquiagem, porque, igual ela falou, é uma coisa que não é a praia dela. Não é o que ela faz, não é o conteúdo que ela cria. E tá tudo bem. Mas, né, é triste. Tipo, eu tô torcendo muito pra ela. Tava, ainda tô, né? Porque ela não saiu ainda. Mas foi triste, principalmente vendo, tipo, a trajetória dela, ela ter vencido o episódio passado, ela tá começando a se destacar e tem essa quebra de trajetória. Foi triste de ver. Da mesma forma da Jade também, tipo, acho justo ter ido direto pro flop, mas a gente viu no lounge, a gente viu tudo que tá acontecendo essa semana, que, tipo, ela não tava emocionalmente bem durante a gravação. E isso, querendo ou não, atrapalha muito a entrega. E até mesmo uma coisa que ela faz. A Jade, ela é referência de maquiagem. Mas foi realmente triste, mas justo pela entrega. Eu mandaria ela direto pro flop. Eu acho que das pessoas que entregaram, ela realmente foi uma das que entregou menos. Do restante, as pessoas que ficaram a salvo, todo mundo teve acertos e teve erros. Eu daria um destaque positivo pra Ju também, igual a Luísa falou. Eu acho a Ju muito inteligente no que ela faz, porque ela tem noção do que ela sabe fazer, ela tem noção do tempo de prova. Então, tipo, a maquiagem de palhaço que ela entregou tava simples, mas tava tão bem acabada, sabe? Os detalhes estavam incríveis, estava tudo impecável. Teria dado um destaque positivo pra ela também. Talvez não a vitória, né? Comparando com a Natália e com perdão, com a Natália e com a Dakota. Mas de resto, eu acho que foi justo os resultados. Quem ganhou mereceu, quem foi pro flop mereceu, quem ficou safe, acho que também mereceu. E você falando da Dakota, de ter pegado a peruca, gente, pra uma drag queen sacrificar sua peruca é comprometimento real, viu, gente? Ela estava comprometida com a prova. E, gente, peruca é caro. Vocês não têm noção de que peruca é caro. Ela cortou a própria mão ali, tá? É, gato. E Uhum. outra parte do resultado foi que a Nath pôde mandar alguém direto ao flop. E a Paloma, por mais que tenha baixado a cabeça, não deu pra desviar dos olhares da Natália e foi por ela. E já pela votação entre os participantes, o El recebeu 3 votos e foi também. E aí, Nilza, o que você achou desses outros dois indo ao flop, a Paloma e o El? Acho coerente. Beleza que foi uma estratégia de jogo a Paloma ter ido pro flop, mas eu acho que o resultado dela também mereceu isso. Eu queria muito ter gostado da maquiagem dela. Acho que a Fulton ajudou bastante no resultado final, mas pra mim tava remetendo muito mais meus prêmios Nick, aquele slime verde, do que Monstro do Pântano. E tava muito bonita, sabe? Parece que rolou aquele medo de se deixar ser feia, de se deixar ser assustadora. Pra mim faltou comprometimento. Ela é talentosíssima, tipo, a gente sabe que ela sabe se maquiar, mas pra mim faltou ela se julgar nesse aspecto de realmente ficar assustadora mesmo. Então acho que foi merecido o flop indireto que ela levou. Sobre o El, eu fico triste, porque eu não teria mandado ele pro flop. Apesar de, tipo, realmente não foi o meu acabamento favorito no episódio, mas eu achei a ideia dele muito boa, a ideia de maquiagem. A execução não ficou impecável, obviamente, mas eu amei também que ele fugiu do óbvio do briefing, que era monstro de laboratório, porque minha cabeça vai imediatamente para Frankenstein. E ele não fez nada disso, e mesmo assim se ateve ao briefing, aquela mão saindo ali parecendo uma IA mal feita. Eu achei a Uhum. ideia muito boa. Acho que a ideia podia ter salvo ele. E acho que a ideia salvou ele, mas infelizmente ele foi votado. E é o que vai acabar acontecendo à medida que a competição vai afunilando, né? Gente que a gente não quer ver no flop vai acabar indo porque tá acabando as opções de quem votar.
Eu concordo com a Neuza, porque sobre o El eu meio que já tinha falado, né? Eu acho que faltou acabamento na maquiagem. E ele podia realmente ter expandido pro rosto, para não parecer que ele tava só com a cara meio limpa, o cérebro e uns dedos saindo na cabeça, sabe? Poderia ter feito um pouquinho mais. E sobre a Paloma, eu não comentei antes, mas eu acho que se eu tivesse no lugar dela, eu não tenho também muita experiência assim com maquiagem artística, mas se eu tivesse no lugar dela, eu não teria talvez colocado prótese e claramente eu não teria usado aquele tom de verde. Provavelmente eu teria pego a tinta azul misturado com uma tinta amarela, em vez de usar a tinta verde logo de cara, porque ia dar um verde muito mais com uma aparência de pântano do que uma tinta verde Brett. Então, ela meio que virou o monstro da Charlie XCX. Teve gente que comparou também a Tefiti da Moana. E faltou um pouco o monstro do pântano. E ela ficou muito bonita também, que era algo que o pessoal estava esperando mais terror. Ela entregou beleza. Eu acho que foram escolhas certeiras pro flop. Fico triste porque eu gosto dos dois, mas fazer o quê, né, gente? Às vezes a gente ganha e nem todas dá para ganhar, mas aparente dá para perder todas. É sobre isso e não tá nada bem, né? Exatamente. E olha, eu sou Paloma e achei muito justo, gente. Essa semana aí pro flop eu achei justo porque a questão dela de ser. Uma questão que eu achei que ela apontou bem foi que ela disse que algumas pessoas não estão sabendo votar dele, que ela nem reclamou por ter ido ao flop, né, por votação. Mas ela apontou que outras pessoas também são ameaças e também tem que ficar atento a isso, né? Que não é só ela que é a única ameaça ali. Nem só a Jade, como estávamos votando antes no começo. Tem a Dakota, né? Tem a Natália agora ganhando. Porque se vocês forem votando, falando isso como se tivesse acontecendo o programa semanalmente, normal, filmado, né? Porque se forem votando assim, muita gente pode chegar na semifinal, por exemplo, sem nunca ter quase ido a um flop, porque as ameaças eram outras, né? E acabar chegando na final e quem sabe até ganhar. Nunca se sabe. E assim, a dela, eu concordo com a Luísa. Eu ia falar isso, Luísa, de misturar cores. Porque faltou ser um tom mais escuro. Se ela tivesse pego até a tinta preta e esfumado mais os olhos, sabe? Deixar o olho preto. Se ela tivesse feito umas cicatrizes. Eu não sei se podia fazer tom vermelho, já que falava de verde, mas fazer sangue jorrando um pouco da boca. Fazer a coisa, sabe? Trazer um pouco pro terror. Porque ela ficou. O objetivo não era ficar uma maquiagem, você olhar pra todo mundo e dizer assim, nossa, que maquiagem bonita. Era pra dizer, nossa, que maquiagem feia. Mas é um feio no sentido de terror, né? Não foi o que tá mal acabado, nem faz sentido. Nossa, a gente tá realmente tão um pouquinho assustado com o que eu tô vendo ali. Então, faltou esse toque dela, mas pra mim ela tá sabendo aproveitar bastante esses memes do apedrejada por ser bonita, né? E foi justo, mas e do El, eu, como colocaria ele no flop dela assim, também, eu entendo aquilo, porque alguns, quando não estão votando por a estratégia de ser a pessoa mais forte, estão votando por algumas pessoas que receberam mais críticas, né? Mas a edição não tá mostrando tanto os comentários de crítica assim, tá até meio confuso em alguns momentos. Só que é isso que a gente teve. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda sexta-feira falando da Corrida das Blogueiras, de tudo que rolou na Corrida das Blogueiras da terça e na Lounge das Blogueiras da quinta, né, pra gente trazer aquele apanhado geral e olhando sempre stories e Instagram, Twitter, redes sociais sobre polêmicas que possam estar acontecendo. Nossas redes sociais sempre estarão na descrição do episódio e outro recado também é dizer que tem Space das Blogueiras e vídeos da Luísa também sobre Corrida das Blogueiras e vão lá assistir, dar stream, dar like, deixar comentário, divulgar para amigo, tudo isso. Além de que também agradecer a todo mundo que nos ouviu durante o ano e continua nos ouvindo porque está retrospecto do Spotify e os dados, ó, foram ótimos, é foguete não dá ré, tá só subindo e mais um ano crescendo, então obrigado a todo mundo que nos ouviu e a todos os nossos convidados que estão aqui, né, acrescentando e muito no podcast. Agora vamos falar do flop, porque como falei semana passada, eu repito aqui, porque a partir daqui, gente, daqui pra frente é só pra trás, porque se prepara que a gente vai entrar por caminhos polêmicos e só vai parar quando disser até semana que vem, né? Então vamos lá. Hillary, Jade, Palomo e El se enfrentaram no flop onde tiveram que maquiar uma abóbora com a temática do terror, já que o Wilson tava lá, né? Maquiou batata e indicou os materiais, então foi tudo com assim locais de fala, locais de prática de fazer. Palomo e El foram salvos, né? E o resultado da eliminação tá entre Hillary e Jade. E aí, Neuza, quem fica? Quem sai? O que você achou da prova? Gente, primeiro eu quero saber onde que acharam abóbora daquele tamanho, porque as do sacolão daqui perto de casa não é daquele jeito. Achei enorme as abóboras, gente, mas fugindo um pouquinho do foco. Acho que a
A Paloma e o El realmente se salvaram de cara. As abóboras deles realmente ficaram muito boas. Eu gostei muito daquela maquiagem de palhaço. Não ficou igual a maquiagem de palhaço da Ju, mas eu acho que ninguém vai ficar. E realmente foi justo a Jade e a Hilary estarem entre as piores. A maquiagem que a Hilary fez na abóbora, eu não tô nem zoando. Aquilo é a minha primeira vez em drag. E eu acho que eu ainda tava mais feia do que aquela abóbora. E isso é ponto pra Hilary. E a da Jade também tava triste. Eu não entendi se aquele cílio no meio da abóbora foi intencional. Eu acho que não. Então, assim, tá pau a pau entre as duas pra sair. Eu acho que tá pesando mais pra Hilary sair, infelizmente. Eu queira que a Jade saia também. Eu acho que as duas mereciam ficar. São duas pessoas que eu gosto bastante de assistir, que eu tô gostando de acompanhar durante a temporada, apesar da trajetória. Mas acho que infelizmente tá pendendo mais pra Hilary dar tchau na semana que vem. E eu tô triste. Primeiramente, semana que vem, independente do resultado, eu estarei aqui de luto, tá? Então, já vou pedindo as condolências do pessoal dos comentários e tudo mais, porque eu gosto muito das duas e eu achei super merecido que o El e a Paloma tenham se salvado, afinal, eles seguiram o briefing à risca, é sempre ele, né? Sempre o briefing. Eles seguiram o briefing à risca, entregaram bons trabalhos, e nem quer dizer que o trabalho das meninas tenha ficado ruim de todo, né? Porque é a primeira vez que elas estão maquiando uma abóbora. Só que o que pesou mais para elas foi: tinha um tema, era para ser uma abóbora assustadora. Elas fizeram abóboras drag, abóboras amapô. Então, não ficou lá o que eles esperavam. Da Jade, eu acho que ela acabou dando uma de Jéssica Brasil, trazendo aí a questão do conceito para justificar suas escolhas, porque a coroa na cabeça são os pais, o cílio no meio da abóbora são os filhos, e as gotinhas de pedrinha caindo ao lado são as linhas de pensamento. Ao contrário da Neza, eu acho que era intencional, porque ela contou toda a história de porque ela chorou tanto. Era uma menina que chorou tanto porque não ia no baile, que virou uma abóbora. Então, eu acho que o conceito pode acabar salvando a Jade, enquanto a maquiagem da Hilary, a abóbora da Hilary, não estava dentro do tema de forma alguma. Então, eu meio que estou sentindo que ela sai também. E o único jeito de eu não voltar semana que vem de luto é se, sei lá, baixar uma benevolência no Diva Depressão e falar: não, as duas ficam porque a gente gosta de vocês e, enfim, é isso aí. Como os meninos do Diva falaram, não dava pra esperar muita coisa, né, dessa prova, com ninguém dos quatro tinha maquiado uma abóbora antes, né? Então, logo salvar Paloma e o El foi, eles entregaram o mínimo, então foi justo, né? Botaram uma cara assustadora, entre aspas, pode botar em 50 aspas, né, assustadoras ali, porque no fim das contas eu teria um pouco mais de medo se eu visse as abóboras realistas da Jade e da Hilary numa casa. Eu chegasse tudo no escuro, acendesse a luz e tivesse as duas, provavelmente eu teria um susto, né? Agora sim, a Hilary e a Jade. A Luísa falou que não foram péssimas, o meu comentário tá aqui em caps lock, péssimas. Tá aqui. Porque, assim, gente, o conceito, quando a Jade justificou no lounge sobre aquilo, eu digo, gente, nem João Emanuel Carneiro, nessa novela aí que tá no ar, né, dele, e nem a Glória Pérez, quando tá escrevendo a novela, elas voam tanto pra justificar as coisas que estão acontecendo. Gente, ela viajou muito ali. Eu penso assim, que quando você vai entregar uma prova, que o povo tem que olhar e tem que ver aquilo na prova, você não tem que entregar muito conceito, porque tem que estar você olhar, bater, pum, abóbora assustadora, é assustadora, pum, tchau, tchau. Até semana que vem você continua na competição. Porque até você explicar uma história, você faz, ué. Porque a partir do momento que ela explica uma história de uma garota que virou uma abóbora no chorar, eu digo, gente, tem que ter a abóbora original ali, tem que ter a garota pra chorar e ver a abóbora. A da Hilary, quando ela justificou dizendo que tentou fazer a maquiagem de bonita, eu digo, minha filha, já perdeu o tema então aí, né? Porque não é de bonita a maquiagem, e também não ficou bonito. Então, não entregou nem o que você não queria, nem o que queria. E pra mim, gente, sinceramente, pra mim era o double sachê. Tô aí, repescar, se tiver, então volta duas, volta uma, não sei. Mas porque não tem nem como dar aquela benevolência que a Luísa quer, porque devia quitar pelo menos todos os quatro abóboras iguais, e infelizmente não tá. Se a gente pensar que as duas não entregaram no tema, que as duas abóboras estão ruins, na visão deles, se for pesar o histórico da temporada, a Hilary fica. Ela tem uma vitória e foi poucas vezes ao flop. E a Jade tá no flop faz algumas semanas. Mas eu acho que a Jade vai ficar. Eu não sei como falar isso, explicar isso de uma forma mais singela. Vai ser o poder do protagonismo, do favoritismo dela.
Porque eu gosto muito de dizer que quando tá muito igual, eu falo isso muito no MasterChef, quando tá muito igual, bota o histórico sobre a mesa. E não o histórico geral das 2 temporadas, o histórico da temporada. E eu acho que o histórico da Hillary tá melhor. Uhum, Mas não sou eu, realmente. né? Não é Corrida das Blogueiras é apresentado por Ricardo. Espera isso e ver o que vai acontecer. Porém, eu acho que a Hillary sai, porque quem assistiu o vídeo dos bastidores vê a blogueirinha falando com a Nathalie ou com a Renata, ou com as duas ao mesmo tempo no céu, ela falando, apontando para as abóboras, ela aponta, essa aqui, você viu que essa aqui nem no tema tá, e aponta para a Hillary. Então, pelo menos eu subentendo que a blogueirinha possa ter votado para a eliminação da Hillary. Né? E como Uhum. a Nathalie barra Renata concordou, então seriam 2 votos, né? De 7 ali possíveis. E isso pode ter pesado, não sei, mas eu acho que o poder do protagonismo vai pesar muito para uma possível permanência da Jade, embora a gente ache que psicologicamente a eliminação seria a melhor coisa para ela nesse momento. A gente vendo até como tá aqui fora. Agora vamos falar de Lounge, né? Que o Lounge acabou agora há pouco, a gente grava assim que o Lounge termina. E nessa quinta, nós tivemos o Lounge e os participantes tiveram que apontar quem joga sujo. E eu concordo com a Sarah, mais uma vez, o mundo capotando, dizendo que quem joga sujo é quem fez essa pergunta, porque eu acho que não é uma pergunta que tá fazendo o Lounge agora. Eu acho que não perguntar com o termo joga sujo, deve dizer quem não está sabendo aproveitar as vantagens. Eu acho que dá pra trazer assim, porque dá pra pontuar coisa e algumas pessoas ficarem doídas. Mas o que chamou a atenção não foi nem isso. A gente teve 2 embates. Vamos começar falando do primeiro. Luiz, o que você achou aí que Natália e o El se estranharam? O El começou falando que não queria falar nada, mas quando abriu a boca, ele e a Natália se estranharam. Gente, eles deram assim o que a gente não esperava e que a gente não sabia que precisava também, né? A Natália, durante a prova principal, só para contextualizar, ela já foi direto nas massinhas, né? Que é aquela massinha slug que a gente usa para fazer enxertos na pele e tudo mais quando vai fazer maquiagem artística. E ela já pegou 2 potes. Eu não sei qual era o tamanho do pote que a produção ofereceu lá para ele, mas eu sei que quando eu fiz o meu curso de maquiagem, eu precisei comprar um pote e o pote estragou na minha mão. Porque eu usava lá, eu tentava treinar alguma coisa em casa, mas ainda assim não foi suficiente para eu gastar o pote todo. Então, eu não sei se ali na hora ela estava simplesmente fazendo um cálculo errado, de tipo, tá, eu vou pegar esses 2 porque eu acho que eu vou precisar realmente desses 2 potes. Que eu acho que eu vou precisar realmente desses 2 potes. Ou se ela olhou que era o El que estava pedindo e falou: ah, essa bicha aqui entende de maquiagem artística, então eu não vou dar ele. Eu vou inventar qualquer história, que eu vou usar tudo, que não é bem assim, que pipipipopopó, e eu não vou dar para ele. Então, eu não sei qual era a verdadeira intenção da Natália, mas eu adorei que o El não ficou calado, não levou o desaforo para casa, e a Natália também não ficou calada, não levou o desaforo para casa, e rendeu para mim a treta mais inesperada, porém a mais, sabe, a mais incrível. Era o que eu precisava, realmente. Eu precisava ver o El e a Natália brigando. Era isso. Ah, gente, eu acho engraçado que a pergunta de gatilho que menos fazia sentido pro que tá rolando na temporada, até então foi a que mais engatilhou o entretenimento, e eu amei isso. Na treta da Natália e do El, eu tô do lado da treta. A Natália, ela trouxe fatos, né, como diz a querida ex-BBB. Ela reproduziu ali no lounge exatamente o que ela disse durante a prova. Ela falou o que ela falou e pronto. Só que eu entendo muito o lado do El, porque não foi o que a Natália falou, foi como ela falou. E igual ele disse, aquilo ali no começo da prova é de desestabilizar qualquer um. Você vê o material ali, a possibilidade de você executar a visão que você está tendo pra prova. E a pessoa simplesmente falar, você não vai utilizar. Tá aqui, tá no seu alcance, mas você não vai usar. Óbvio que é uma dramatização do que rolou, porque não foi isso que a Natália disse. Mas eu entendo muito ele ter entendido dessa forma e ele ter sentido dessa forma. E eu acho que é super justo a postura que ele teve e de ter indicado também a Natália como alguém que joga sujo. Por mais que a intenção dela não fosse aquela, por mais que ela tenha se justificado e que ela tenha entregado o material pra ele depois, o que pega é aquele começo. Aquele comecinho ali é de desestabilizar qualquer um. Então, eu entendo a Natália, entendo ela não ter tido a intenção daquilo e ela ter tentado justificar. Ela até pediu desculpas pro El depois, o que eu achei bem bacana. Só que eu também entendo muito o lado dele. Então, entre os dois, eu tô do lado dos dois, eu não tô do lado de ninguém, eu estou do lado da confusão. Que graças a Deus chegou ao lounge das blogueiras.
Olha, eu pedi uma mini coxinha e recebi um empadão de frango com essa treta, porque foi muito bom. Eu falando aqui de comida, gente, desculpa a blogueirinha querendo me hackear. Eu achei interessante porque, assim, reality show, toda atitude que você tiver, você tem que sustentar, né? Se você não quiser emprestar pra alguém alguma coisa, ou no começo, assim, você tem esse direito, mas aguenta as consequências, porque a pessoa que você negou pode não gostar o que foi que aconteceu. Eu achei que em alguns momentos a Natália tentou se defender, mas acabou corroborando com o que o El estava pontuando e a Natália não soube entender. E eu achei que em alguns momentos o El estava mudando um pouco o foco, mas isso aí, como falou, eu tô do lado da treta e eu não esperava que os dois iam brigar, então minha dica é, continuem. Né, eu quero ver isso, eu quero ver se o El ganha prova, prejudica a Nath, porque a Natália venceu, vai poder prejudicar alguém, provavelmente, semana que vem, que fica uma prova de que se prejudicar tem como dar muito trabalho, né? Porque é complicada. Se tiver o El, pode vencer uma prova e prejudicar a Nath, então é uma rivalidade que a gente quer. Quando os meninos do Diva falaram que tem rivalidades que começam a temporada, não terminam e outras acontecem, eu acho que é disso que ele tá falando. Que tem muita rivalidade aí surgindo e acontecendo. Mas a gente sabe que a treta maior quem também não esperava que ia acontecer, e descobriu por causa da chamada, né, do Lounge das Blogueiras, foi Sarah Vika e Jade Borg. Se desse a terceira temporada fez treta, a quarta temporada também faz. E aí, Luiz, o que você achou desse embate que teve aí? Porque é daí que a gente vai chegar daqui a pouco num assunto bem complicado, mas foi nessa treta que a gente já começou a dizer, realmente a situação não tá boa. Então, se o El e Natália a gente não esperava, Jade e Sara eu meio que esperava um pouquinho. Mas eu acho que foi mais pela questão da chamada para o teaser, né, do Lounge do que sobre o que aconteceu no episódio principal em si. Porque a gente lembra, né, lá na quarta temporada, que a Jade estava num grupo com a Sara, numa prova que a Sara falou, e a Jade ficou muda toda a vida. E o povo clamava pela saída de Saravica. O povo, que eu digo, os fãs da Jade, né? Clamavam pela saída de Saravica. E uma parte daquela época que me marcou muito foi que a Sara sempre estava participando do Space das blogueiras. Toda semana ela estava batendo ponto lá, conversando com a gente, se divertindo. E teve uma hora que eu mandava o convite para ela e ela não aparecia. E depois eu fui perguntar se estava tudo bem. Ela falou: eu não estou aguentando o hate que eu estou recebendo, então eu vou dar uma afastada, né, das coisas sobre corrida, deixar a poeira baixar um pouco, porque a final vem aí e eu quero, né, participar leve, né, como uma celebração da temporada que a gente entregou. Então, eu meio que já estava esperando essa treta acontecer. Eu acho que a Sara pontuou o que precisava ser pontuado, porque eu gosto muito da Jade, né? Gente, eu já falei aqui que eu sou Jader, mas realmente a Jade precisava ouvir algumas coisas e a Sara botou a boca no trombone. Então, para mim foi o melhor momento do lounge inteiro. Tomou tempo dos outros, fez tudo que a gente precisava que fosse feito. Eu venho com uma perspectiva um pouquinho diferente, mas também porque eu não sabia sobre esse lance do Space, dela ter escolhido se afastar pra poder evitar um pouco o hate, e isso acaba. Não sei se justifica, mas eu acho que explica muito do que rolou ali no lounge. Agora eu tô com uma visão um pouquinho diferente depois de. Comparando, né? Depois de ter assistido. Acho que o começo da treta, ele foi muito antes do que o que rolou ali no lounge, porque a Jade, ela respondeu a pergunta que foi proposta. Ela achou injusto a Sarah ter escolhido o lobisomem pra ela. Eu entendo, o lobisomem é uma categoria difícil de você fazer. E o que pegou pra Jade, pelo menos foi o que ela disse no lounge, foi a justificativa da Sarah de eu quis ajudar ela. Porque pra mim também não cola. Eu acho que é unânime de que o lobisomem ele era das categorias mais difíceis. Não tem como você tentar ajudar alguém dando a categoria mais difícil, tendo o palhaço logo depois. Então eu acho que o que irritou ela foi justamente essa justificativa dela de foi pra tentar te ajudar. Isso me deixaria fulo da vida também. Então eu entendo muito de onde que a Jade partiu. E eu acho que a Sarah ela buscou uma treta muito antiga. E tudo bem também. É justamente uma temporada de pessoas que estão retornando, então vai ter tretas antigas, vai ter treta de anos atrás. E não, acho que nem tem muito o que falar. Agora eu tô repensando muito depois de ter assistido, justamente pela perspectiva que a Luísa trouxe, porque é muito compreensível a Sarah tá tão afetada assim, justamente por causa do hate, porque a Jade tem uma fanbase enorme. Beleza que a fanbase da Jade não é a Jade, então ela não tem culpa
do que a Sarah sofreu, mas agora eu entendo um pouquinho de onde que a Sarah estava partindo durante toda essa discussão. Sabe o que uma comparação que é dada as devidas proporções, porque são reality shows que atingem massas diferentes, assim, atingem o mesmo público praticamente, mas a proporção é mundial, o outro é brasileiro, né, na nossa nacional. É que o fandom da Jade, e como a Jade, eu acho que como a Sarah queria, sabe que é meio que o que esperavam que a Valentina tivesse feito com o fandom dela naquela temporada de Drag Race? Sim, Né? Eu acho que, dadas as devidas proporções, é tipo, você tem um fandom muito grande, tenta controlar um pouquinho ele, né? Sendo que a pessoa não consegue controlar pessoas que têm opiniões doidas e, né, e descabidas e fazem hate gratuito nas redes sociais. Mas eu acho que deu pra entender, eu acho que era por esse caminho, né? Um pronunciamento, quem sabe, maior, não sei, né? Falar, não sei. Mas eu não tava esperando muito essa treta, mas aí, gente, eu tenho que dar o braço a torcer, porque se vocês me falassem no começo da temporada, eu até falei, tava falando em off com a Luísa, que se dissessem que ia ter uma treta entre Jade e Saravica, e eu estaria do lado da Saravica, eu dizia, gente, tá louca? Não vou ficar do lado da Saravica. Gente, eu fiquei do lado da Saravica, principalmente porque eu acho que ela teve uma postura e um comportamento bem Jade na quarta temporada. Sem subir tom de voz, sem levar para outro lado, sabe? Uma coisa mais centrada. Então achei que levantou porque são várias questões que daqui a pouco a gente vai entrar, gente, nessas questões mais, pra gente começar a entender mais por que a Jade estava assim, porque tem a questão do fandom que especialmente eles tenham o cuidado de não alimentar muito o ego de seu favorito ao ponto do favorito se sentir blindado ou acima do bem e do mal. Eu não estou dizendo que a Jade está se achando acima do bem ou do mal, nem blindada, porque a gente sabe que com ela a situação está bem diferente. Mas em alguns momentos parece que a Jade sabe o poder que tem e como usar. É o que eu acho como telespectador. Porque ela às vezes está se justificando muito. Essa questão de ter fandom que pediu de ser fã favorita, ela falou isso muito na estreia, né? Quando entrou. Tanto que ela entrou por último. Semana passada, em vez da Paloma entrar por último, no caso da semana, quem entrou por último foi a Jade. Quem sempre entra por último é quem sempre fica para voltar. Então acho que tem isso. O fandom não soube articular bem com a Jade em pontuar algumas coisas. Aclamou demais, acabou deixando com ela com isso. E isso, ao mesmo tempo, criou essas inseguranças nela, né? Porque você acaba criando muitas expectativas e ter que atingir expectativas de outras pessoas. Aí você entra no espiral se não conseguir atingir e fica muito. Mas todo mundo ali é cobrado. Nós temos favoritos das temporadas, então eu adorei as colocações que a Dakota fez, né? Que ela falou também que ela foi muito cobrada, porque a Dakota foi confirmada quase um ano antes da corrida estrear. Todo mundo sabia que a Dakota estaria lá. E com isso, a Dakota continua assim. Eu acho que até numa das respostas que a Dakota deu, eu não me lembro bem, gente, porque o áudio terminou, a gente começou a gravar, a Dakota estava respondendo outra pessoa, mas servia muito pra Jade, né? Porque às vezes a gente tem que ver que a gente tem que ter empatia as pessoas têm que ter empatia com a gente, também tem que ter empatia com os outros. Cada um sofre de uma maneira diferente, cada um sente uma dor de uma forma diferente, o que é ruim pra você pode ser pior ainda pro outro, mas não é pra ficar, tipo, ranqueando dor. Ai, minha dor é maior que a sua, não sei como é, você não me respeitou, você não sei o quê. Não, acho que Jade estava num caminho muito nebuloso ali, né? Então tem que ter cuidado, mas tem umas questões também, como ela falou isso da produção. Eu acho que tem pontos que ela também tava de saco cheio, que ela falou correr da produção, quem também reclama aqui, mas a gente não é participante, não tem vínculo com a Dia nem nada. Ela, como participante, eu acho que ela tinha que ter um pouquinho mais de cuidado quando ela falou o material, que não sei assim, gente, o material que ela tinha para prova, todos os outros tinham. O material para fazer a abóbora, todos os outros tinham. E Paloma e Well foram salvos, né? Não foi 100% terror, mas entregaram uma coisa que estava no briefing. Então acho que a gente vai entrar agora nas partes questões dela, mas eu acho que a Jari começou a dar muitas desculpas pro que estava acontecendo. Eu não sei o que aconteceu com isso, mas a gente vai começar a entender um pouco agora, porque teve a questão da Jade com sua saúde mental, né? Que, como pudemos ver dentro e fora do programa, a Jade não estava e não está bem emocionalmente, psicologicamente. Ela fez uma live explicando a situação, citou até a questão da alimentação e da produção, que gerou um burburinho. E aí, Luísa, aqui a gente começou a entrar num assunto complicado. Aqui a gente começou a entender algumas atitudes da Jade e a gente viu o que será que vai acontecer, porque a temporada foi gravada, mas a Jade ainda tá mal. Gente, a situação tá bem delicada, inclusive, questão aí da Jade, porque foi o que a gente estava até conversando, né? Que a gente está vendo um recorte. O episódio é um recorte de 1 hora e pouquinha de algo que levou um dia inteiro para ser gravado. E se a gente, nesse recorte de 1 hora e pouquinha,
no qual a Jade não é a única pessoa que está em evidência. A gente tem agora 8 outras pessoas que estão em evidência ali como participantes. Isso se a gente não contar a bancada de jurados. E a gente conseguiu perceber que a menina não está bem. Imagina a produção, porque eu tenho plena certeza que, por mais que o Corrida seja um reality independente, eles fornecem o suporte necessário para que a pessoa esteja ali. Então, se a gente está percebendo, não é possível que eles não tenham percebido. E é isso que me faz questionar realmente se a Hillary será eliminada. Porque a gente lembra lá daquele fatídico episódio da terceira temporada, e foi todo mundo pro flop, e no dia da eliminação a Jade Kotek foi eliminada, sempre a Jade, é sempre uma Jade, né? Incrível. A Jade Kotek foi eliminada e todo mundo, até quem não gostava da Jade, ficou, ué, gente, o que aconteceu? Por que ela saiu? Não entendi nada. E no fim das contas foi porque ela estava precisando de uma ajuda ali mais a nível psicológico mesmo. Então, acho que isso não vai. Isso abre um precedente, na verdade, para que, caso seja o caso da Jade Borg, isso aconteça também, né? Dela receber meio que esse medvac, né? Esse atestado para poder deixar o programa e, de fato, cuidar da saúde dela. E como fã da Jade, eu também fico muito preocupada com toda essa questão, porque, sabe, a pessoa não tá bem. A gente, às vezes, tem que reconhecer que a gente não tá bem. E eu sei o quanto a Jade queria estar ali. Eu sei o quanto as pessoas pediram por ela. Eu, como fã, também pedi bastante por ela. Mas tem horas que a gente tem que botar a mão na cabeça e pensar: olha, realmente eu vou ter que deixar passar, ou eu vou precisar de um suporte um pouco maior se eu for para essa temporada, porque eu não estou bem e eu posso acabar deixando a minha cabeça entrar de uma forma que não deve no meu desempenho, né? Interferir de uma forma que não deve no meu desempenho. Então, realmente, esse episódio tudo acendeu uma luz de alerta. Também os acontecimentos como a live e a repercussão que isso está tendo acenderam uma luz de alerta. E o que eu posso dizer é, eu torço muito para que a Jade melhore. Eu sei que não tem como mudar a trajetória dela no programa, né? Porque já foi gravado, mas ela é uma pessoa. Existe vida para além do Corrida das Blogueiras. É o que eu sempre falo pro pessoal também, que Corrida das Blogueiras não é Jogos Vorazes, então se o seu favorito foi eliminado, você pode continuar seguindo, engajando, etc. Isso vale também para casos como esse da Jade. Ela não se define, assim como ninguém que está ali se define pela trajetória no programa. E eu desejo que ela efetivamente melhore, sabe? Eu desejo que ela consiga prestar um pouco mais de atenção na saúde dela e continue encantando a gente, porque a mente dessa menina é de titânio. Então, eu realmente desejo o melhor pra Jade. Acho que a Luísa falou tudo. É realmente. Acho que o principal hoje é realmente isso. Desejo melhoras pra Jade, que ela saiba buscar ajuda, que ela tenha a ajuda que ela precisa, porque saúde mental realmente é um assunto complicado. A gente tá vendo o quanto que isso pode afetar uma pessoa. Porque realmente a Jade ela era uma das favoritas pra estar ali no corrida, ela era tida como uma das participantes mais preparadas pra poder estar ali, de ir até o final, ganhando tudo. E a gente tá vendo o quanto que você não tá bem emocionalmente, psicologicamente, isso pode jogar tudo pro alto, sabe? E o pessoal gosta bastante de apontar dedo, tipo, o programa não deu o suporte necessário, ou a Jade não falou que ela estava precisando de ajuda. Eu acho que é muito foda agora a gente começar a apontar dedo, tipo, de quem que é a culpa, porque é uma coisa que ninguém tem controle, sabe? Por mais que o programa possa ter o suporte para poder ajudar ela, também tem que ter partido dela de pedir ajuda e é uma questão muito complicada. Então, realmente espero que ela tenha a ajuda necessária, que ela siga a carreira dela, igual a Luísa falou, isso não é o final, é só um reality show. A gente viu o quanto que ela se cobrava, né? A gente falou do fandom mais cedo, de como que isso pode blindar a pessoa. Acho que no caso da Jade, isso tava cobrando dela mais do que tudo. Ela tava com uma responsabilidade ali de um público enorme que ela tem, fora do programa, de atender as expectativas dessas pessoas que botaram ela lá em cima. Então acho que isso acabou
potencializando ainda mais tudo que ela estava passando ali. Então, realmente espero que ela saia dessa. A gente sabe que depressão não tem cura, mas tem tratamento. Igual ela falou, ela começou o tratamento, começou a medicação um pouco antes de entrar no programa. Então, esse período de adaptação, ele é muito foda. É muito foda pra quem tá em tratamento de depressão. Então, espero que ela consiga se estabilizar, seguir a carreira dela, porque é o que ela mais tem é potencial, ela tem talento, ela tem o que é necessário pra poder se dar muito bem na carreira que ela escolheu. E é triste ela tá passando um momento tão frágil, tão público assim, pra todo mundo assistir. Então, é só um desejo de melhoras pra ela, em todos os aspectos. É, porque a situação ficou bem complicada, também foi por um caminho que a gente não esperava, né? Principalmente com a live dela. Tem tanto fator para ser analisado, porque tem um fato, como eu falei, dela ser uma grande favorita desde o anúncio da temporada com retornantes. Isso cria expectativa sobre ela, então os fãs começam a cobrar, né? Dizer, ela vai chegar e vai arrasar, então ela bota isso na cabeça, então quando ela vai mal, isso começa a corroer ela, dizendo, tem tanta pessoa esperando que eu vá bem, eu vou bem também. Sendo que esses fãs que estão aclamando, que sabem aclamar, tem que ser os fãs que vão acolher, né? Que trazer acolhimento para ela, trazer palavras boas para ela e fazer tudo também. E não tem que ser uns fãs que vão dizer, não, a Jade não tá errada, a Jade não tá. A Jade tá bem, quem tá errado são outras pessoas. Porque eu olhei rapidinho na tag das Corridas Blog aqui, eu vi, não, gente, tem gente xingando a Sarah, dizendo que a Jade não fez nada de errado. Eu digo, gente, dois errados não fazem um certo. Os dois podem estar completamente errados na treta, os dois podem estar completamente certos na treta. Mas se vocês continuarem com essa postura de dizerem pra Jade, vocês que são os fãs dela, que são mais próximos, dizerem que tá tudo bem, os outros tá errado, gente, isso não ajuda ninguém, não. Isso piora muito. Você tem que receber a Jade com acolhimento, porque a Jade estava mal, a Jade foi no hospital, né? Chegou a estar no hospital esses dias, esse dia, né? Hoje, quem tá gravando na quinta. E tem que ter cuidado com isso, porque é um ser humano, o ser humano tem falhas e tem muitos cuidados. Então você não quer também que sua favorita sofra, tu não acolha e também não reproduza o sofrimento que ela está tendo em outras pessoas, né? Porque todo mundo sente também. Cada um na sua proporção, mas sente. E uma parte que foi bem complicada foi aquela parte que ela citou a questão da alimentação, porque gerou vários stories de participantes falando sobre isso. Gerou até um da blogueirinha, que a gente já por esperar, né? Da blogueirinha falando sobre isso. Aí fica aquela questão de dizer, gente, como é que tá a relação da Jade com a produção? Como é que fica depois disso? Porque até agora ela não foi eliminada. A Jade pode muito bem ficar e ser finalista para até ganhar. Como é que fica o clima? Como é que fica a cabeça da Jade ainda? Porque a gente vai ter 8 participantes. Se a final for com 4 pessoas, vamos supor que não tem repescagem. A gente tem no mínimo ainda mais 4 episódios, né? Na final. É um mês acontecendo. Aí, são um mês de público comentando, de repercussões e tudo. O que será que vai acontecer? Como será que a Jade aqui fora vai estar recebendo tudo isso? Transformação. Porque pode acontecer da Jade voltar do flop e ganhar 4 provas seguidas tranquilamente, porque potencial ela tem. Mas e aí, será que isso vai ser benéfico para ela? Porque o público vai esquecer das questões que ela tem que se cuidar e dizer, tá vendo? Ela não tá com problema não, tá com isso. Então é muito fator, é muito complicado, uma situação que tem que ser bem delicada, mas acho que ela tem que ter cuidado nessa parte como vai citar o programa e tudo, porque a gente vê que pelo menos os participantes falam e demonstram que a assistência de comida, de psicólogo, eles têm e são bem amparados pelos meninos, né? Porque isso prejudica também a temporada, né? Você levanta essa questão, são polêmicas que a gente espera que o programa não chegue. A polêmica que a gente é treta, tipo a Natália e o El aí, vindo com uma treta do nada pra gente e nos deliciando com tudo isso. Mas se cair, nós estejamos de melhoras pra Jade, que dê tudo certo e que público, por favor, né? Vamos que vamos aí, mas é uma sessão complicada, porque realmente em desempenho a Jade não tá bem, mas será que vale a pena a Jade voltar? Mesmo se o resultado for positivo depois, nessa temporada, no final das contas? Tem que ver e espero que toda a ajuda do mundo esteja com ela para ela sair dessa. Agora vamos tentar terminar o podcast com energia lá em cima, né, gente? Vamos trazer o destaque do episódio, porque toda semana nós escolhemos quem foi o destaque de cada episódio com base em critérios únicos e exclusivamente pessoais de cada um de nós aqui do podcast. Então vamos lá. Luísa, para você, quem foi o destaque deste episódio e por quê? Nesse episódio, eu acho que o destaque vai ficar ali com a Natália e o Well, mais uma vez eu escolhendo duas pessoas, porque eles serviram tanto individualmente, né? O look do Well para esse episódio foi ótimo. A maquiagem final que ele entregou, nem tanto, né? Mas houve tentativa, eu gostei da linha que ele estava seguindo. Então, ele entregou individualmente, a Natália também entregou individualmente e os dois entregaram juntos. Então, para mim, nada mais justo que dar esse destaque para eles. E você, Neuza, vai repetir algum voto aí ou vai trazer uma terceira pessoa?
Eu vou repetir o voto, eu acho que é unânime hoje. A Natália ela entregou desempenho na prova, ela entregou entretenimento, o El também. Então acho que vou copiar a resposta da Luísa. Acho que a gente podia estabelecer 2 votos por episódio, sabe? Vamos estabelecer a nova regra pra gente não quebrar a regra todo episódio. Então, mais um ponto aí pra Natália e pro El. Aí vai semana que vem, vai todo mundo pro flop, a gente fica sem destaque pra trazer aqui a gente no vídeo 2 e vai todo mundo pro flop, né? Porque semana que vem a gente vê que tem uma decisão que dividiu a bancada, né? Tem uma fala do Edu dizendo que eles não chegaram no resultado. Vai saber, né, o que aconteceu ali. Tô curioso, tô curioso. É bom porque a corrida tá deixando ótimos ganchos pra gente, seja de eliminação como do que vai acontecer. Pra mim, eu vou trazer uma terceira pessoa. Ah, gente, não tem como não trazer. A redenção da Padrão. Vou trazer a Sarah, porque a Sarah foi muito boa no lounge. Ah, gente, eu gostei. Eu sei que tem a questão da Jade e tudo, mas como a Sarah trouxe, tudo como a Sarah rebateu, pra mim foi muito bem desenhado, muito bem feito. Pra mim foi reality show moment ali, né? Trouxeram um drama, mas não um drama no sentido dramático da pessoa estar fazendo drama. Trouxeram um drama que reality show pede. Porque eu ia trazer a Natália também ou o El, mas vocês trouxeram por causa do treta, eu digo, vou botar outra margem da treta também aqui também, junto. Então fica aí nossos 3 destaques, porque viu redenção aí pra Padrão. Espero que Sarah Vika surpreenda na semana que vem, senão tá aqui a gente comentando a eliminação dela daqui a 2 semanas. Mas tá aí, Nath, Uel e Sara, destaques do episódio da Corrida das Blogueiras. E é isso, estamos chegando ao fim. Quase uma hora de episódio aí. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. E aqui, toda sexta-feira, falando de Corridas Blogueiras. Semana que vem tem mais. E já avisando, gente, tá no finalzinho de dezembro. Daqui a pouco chega o nosso episódio tradicional, onde eu, Tom e Laura vamos trazer os piores e melhores participantes de reality show de 2024. São 2 episódios especiais que saem no final do ano. Façam aí suas apostas para quem a gente vai trazer. Comenta aí também quem vocês querem que a gente traga. Que se for um nome que eu me lembre, eu trago. Então é isso. Até semana que vem e tchau. Tchau! Tchau!